bem-vindos ao canal Cozinhando com Gili. E hoje nós vamos preparar uma receita de um pão maravilhoso, de um pão semi-integral. Ele fica super macio, bem gostoso mesmo, vale muito a pena fazer, gente, ó. Bem maciozinho mesmo, ó. Tá? Vale muito a pena fazer, ok? Então vamos à receita? Pão integral, então nós vamos começar misturando os ingredientes secos, tá? Eu já tenho aqui na minha bacia a farinha, eu peneirei. Bom, gente, eu vou fazer mais ou menos para essa quantidade de ingredientes que eu vou usar, vai dar uns 3 pães, tá? Uns 3 pães médio. Depois eu vou deixar a quantidade dos ingredientes e o tamanho também da minha forma que eu vou usar, das forminhas que eu vou usar para fazer os pães, tá? Então vamos ao preparo. Aqui eu já tenho mais ou menos uns 300 gramas de farinha de trigo peneirada, já peneirei. Vamos usar agora a nossa farinha integral, porque ele é um pão semi-integral, né? A gente vai colocar mais ou menos umas 3 colheres de sopa da linhaça dourada, mas pode ser aquela outra linhaça, aquela mais escurinha que tem, tá? Ela é assim, tá? Se não quiser usar, não tiver em casa e quiser fazer o pão, esse pão semi-integral e não tiver essa linhaça, não tem problema, pode fazer igual, tá? Eu vou usar porque eu gosto bastante, eu acho que deixa o pão bem mais enriquecido. Eu vou colocar, estou usando um sachê de fermento para pão, o biológico, tá? E vamos usar açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, gente, mas pode usar o açúcar refinado também. 3, 4, mais ou menos umas 4, 5, 6 colheres de açúcar. Gente, essa questão do açúcar, eu sempre falo que depende do gosto de cada pessoa. Se você quiser um pão um pouquinho mais doce, coloca. Se não quiser, coloca menos açúcar, tá? Vou usar aqui uma colherinha. Colherinha de sal, de chá. Lembrando, mais uma vez, que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes, a quantidade que eu estou usando aqui. Bem misturados os ingredientes secos. Agora a gente vai aos ingredientes líquidos. 2 ovos, uma xícara de leite, pode ser morno ou temperatura ambiente, tá? Vou usar, gente, umas 2 colheres de sopa de banha, tá? Mas pode usar margarina também, ou manteiga. Eu tô usando banha aqui porque eu acho que deixa o pão bem mais gostoso, um pouquinho mais saudável. Mas usa o que você tiver em casa, tá? Pode usar margarina, manteiga, não tem problema. O pão fica gostoso igual. Tá? A gente vai mexer, vai misturar, aliás, tudo bem misturado. Ela é uma massa bem mais pesadinha,
Então, se você for fazer esse pão, eu sugiro que você faça... Tem que ter um dia especial para ele, tem que ter uma dedicação para esse pão quase um dia todo. Se a sua região for quente, estiver quente, a massa vai crescer bem rápido, senão ela leva um pouquinho mais de tempo para crescer. Bom, a questão da água, gente, a água é quanto baste, tá? Água morna. A gente vai colocando. Depois eu vou mostrar o ponto para vocês que fica a massa antes da gente colocar aqui na arquibancada pra gente começar a sovar ela, tá? Vou misturar muito bem os ingredientes. Fazer esse pão não pode ser aquele dia que a gente tá um pouquinho meio com preguiça, porque tem que ter bastante disposição para fazer ele. Porque tem que ter tempo, tem que ter disposição, na verdade. Vocês vão ver que a gente vai ter 2 etapas de crescimento dele, tá, gente? A gente vai sovar, muito bem sovado. Ó, vou colocar mais água, tá? Ele vai ter 2 etapas de crescimento. Ele vai, depois que a gente sovar, a gente vai colocar ele para crescer, a massa para crescer. E depois ele vai para as formas e vai ter a outra etapa de crescimento. Por isso eu disse para vocês, gente. Tem que ter um dia, eu sugiro que vocês começam a fazer aí 11 horas da manhã, se quer tomar ele pro café da tarde, né? Sei lá, de noite. Ó, gente, ele tá começando a ficar como eu quero que fique. É uma massa mais chata de trabalhar mesmo. Fica uma massa bem mais pesadinha. O pão normal, né? Mas compensa porque fica muito gostoso. Fica um pão simplesmente maravilhoso. A gente vai... Ó, gente, ele fica mais ou menos assim, ó, a massa, tá? Fica um pouquinho, parece meio, ponto meio de grudento, tá? Mas é assim mesmo. A gente vai colocar aqui pra começar, então, não tem jeito, a gente vai ter que colocar a mão na massa mesmo. Vamos começar, então, a sovar, tá? Sovar vai levar... até a massa desgrudar da mão, tá, gente? Mas cuidado para não colocar tanta farinha de trigo aqui na hora que for sovar, para ele não ficar aquele pão muito maçudo, sabe? Raspar bem a bacia para aproveitar, né? Aproveitar tudo. Eu gosto muito de aproveitar. Hoje em dia não dá pra colocar nada fora, né, gente? Temos que aproveitar bem tudinho. Então é isso. A gente agora vai sovar muito bem sovadinho. Tá bom? E mão na massa sem preguiça, não tem jeito, tá? Vamos sovar, sovar, sovar. Vai levar mais ou menos uns 15, 20 minutos, mais ou menos, sovando. Ó, pra quem não tá acostumado a sovar pão, tá? Vai abrindo ela. Abrindo assim. E ó, vira ela, quando tiver compridinha, vira e vai sovando. Tá? Vai sovando, sovando. E o ponto é quando ela tiver mais ou menos... Não tiver colando assim na mão tanto. Daí esse é o ponto pra gente colocar a massa para crescer, tá? Tá? Fica simplesmente maravilhosa. Agora nós vamos colocar na nossa baciazinha e ela vai pro primeiro crescimento.
Gente, a massa já cresceu, tá? Levou mais ou menos, como aqui na nossa região, na minha região, hoje está um pouquinho frio, ela levou quase 2 horas crescendo. Se a sua região for mais calor, vai levar menos tempo, é só ir cuidando. A gente vai colocar aqui na arquibancada. Tá? E agora a gente vai dividir essa massa em 3 partes, porque eu quero 3 pães, tá? Se quiser fazer pãezinhos menores, às vezes eu faço pão menor, né? Daí corta mais ou menos pedaço assim, ó, tá? E abre a massa, né? Pode abrir com rolo. Depois pode colocar esses pães pra congelar, gente. Fica ótimo, tá? Esses pães grandes também pode, depois de frios, tá? Eles podem ser congelados também, tá bom? Eu vou dividir agora, eu vou dividir aqui a olho, tá bom? Se você tiver uma balancinha, pode pesar os tamanhos da balancinha para ficar mais direitinho. Como eu tô mais acostumada, eu vou dividir a olho mesmo. Mais ou menos o tamanho. Se você não tiver balança, divide mais ou menos o tamanho que fiquem todos no mesmo tamanho. Isso. É só ir olhando se tem um pedacinho maior. Acho que aqui deu tudo certo já. A gente coloca onde tá. Tá bom? Então é isso. A gente vai abrir a massa, tá? Vou abrir aqui com rolo. Se você não tiver rolo, pode ser com uma garrafa também. Tá? A gente vai abrir. A gente vai colocar depois, agora a outra etapa para ele crescer mais um pouquinho. Eu coloquei o meu forno já aquecer um pouco, porque tá muito frio, tá bastante demorado o processo dele hoje. Eu vou colocar esses pães no forno morno, tá? Não pode estar quente. E desliguem, tá, gente? É para pré-aquecer. E desliguem, deixa ele morninho só. Tá? Eu abri a massa, como se fosse abrir uma pizza. Tá bom? Então, quase isso. A gente vai, então, enrolar ele. Tá? A gente vai colocar aqui na forminha já untada. Untei ela com margarina e farinha de trigo, tá? E a gente vai fazer isso com todas as massas, esses 3 pedaços, tá bom? Gente, a parte lisa tem que ficar pra cima, tá? Essa parte que a dobrinha fica pra baixo, ó, não sei se dá pra enxergar aqui, enfim, a parte lisa sempre pra cima. Gente, os pães já cresceram, agora a gente vai colocar, eu vou colocar por cima uma gema que eu bati, tá? Vou usar uma colherinha mesmo, pode usar a parte de trás, tá? Da colher. Vamos passar então nos pães. Enquanto isso, o forno já está pré-aquecendo a 200 graus. Tá? A gente vai passar um a um, todos. Já estão pincelados, então, sendo que é opção, tá, gente? Se não quiser colocar ovo pincelado, não precisa, ele pode ir pro forno assim mesmo, tá? Agora eu vou colocar por cima, ó, gergelim, tá? Eu acho que fica
bem bonito o pão. E para quem gosta, fica bem gostoso também. Um gostinho assim especial. Tá? Se você não quiser colocar, não precisa. Tá? Eles vão pro forno, vão ficar mais ou menos em torno de 40 minutos. Tá? Daí você vai cuidando, porque depende de forno para forno, gente. Tem forno que é bem rápido e tem forno que demora a eternidade, né? Tá? Daí isso aqui também é opcional e a quantidade também é opcional, ok? Fica assim, tá? Agora eles vão pro forno e depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Gente, já estão prontos os pães, eles ficaram mais ou menos uns 40, 50 minutos no forno, tá? Esse é o tempo e varia de forno para forno, tá? Eles ficaram assim, ó. Crescem bastante. Tá? Isso, se vocês gostaram do nosso vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar, ok? E até o próximo, se Deus quiser. Tchau!